Vamos lá, pessoal. Então, continuando o nosso curso de sólidos no capítulo 15, a gente está falando um pouquinho sobre a classificação, né? E agora nós vamos, então, deixa eu pegar meu laser aqui, vamos falar sobre a próxima classe de compostos, que são os compostos da família 2,6, que é andando para dentro da tabela periódica, né? São aqui a gente tem a família dos alcalinos terrosos, né? E são compostos que envolvem, então, berilo, magnésio, potássio, estrôncio, bário, rádio não, também, né? Rádio é um material um pouco menos abundante, a principal classe é aqui, berilo, magnésio, cálcio, estrôncio e bário, combinando com oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. E aqui o que é interessante é que os compostos de magnésio, cálcio, estrôncio, bário, principalmente, formam estruturas do tipo NaCl. O sulfeto de berílio, seleneto de berílio, teleneto de berílio forma aquela estrutura da blenda de zinco, que foi visto lá no capítulo de estrutura cristalina, e o telureto de magnésio e o óxido de berilo, a estrutura do que a gente chama wurtzita, né? Também são compostos que têm um certo grau de ionicidade, e aqui se a gente pega os compostos com estrutura do NaCl, com estrutura da blenda de zinco e da wurtzita, a gente consegue fazer uma análise parecida, né? Que é aquela tabelinha que também está no livro do Ashcroft e Mermin, né? Uma tabelinha que a gente analisa a distância cátion-ânion, né? A distância primeiro vizinho, em relação à soma dos raios iônicos e em relação à razão entre o raio iônico do maior e o raio iônico do menor, né? Então, por exemplo, no óxido de berílio, que tem a estrutura da wurtzita, você vê que a distância é 1,64, a soma dos raios iônicos com 1,71, razoavelmente dentro dessa ideia. E os compostos com estrutura de NaCl, que é magnésio, cálcio, estrôncio, bário. Magnésio, cálcio, estrôncio, bário, envolvendo praticamente todos com exceção do telureto de magnésio, com exceção desse, né? Esses três, esses são estrutura do NaCl, a gente vê que bate razoavelmente bem esse modelinho de esferas rígidas, né? De forma que uma primeira aproximação aqui não, o sulfeto de magnésio não bate muito bem, porque o raio maior sobre o raio menor passa a ser maior do que aquela razão, né? 2,43 para a estrutura do NaCl, e aí você vê que já vale a ideia da distância. A distância é governada, então, pelo raio iônico do maior, mesma coisa no seleneto de magnésio. Mas todos os outros funcionam razoavelmente bem. São cristais, são compostos que têm um grau de ionicidade razoável, mas aqui o grau de covalência aumenta, é maior, né? Alguns deles têm comportamento de semicondutor, né? Já pode ser enquadrado na estrutura de semicondutores, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora de sólidos covalentes. Os sólidos covalentes típicos são os sólidos que a gente chama elementares, e aqui eu consigo ter sólidos covalentes com 100% de grau de covalência. Por quê? Porque se eu tenho um único elemento do tipo carbono, né, os sólidos mais importantes, carbono, silício, germânio e o estanho, todos eles formam uma estrutura parecida com a do diamante, tem em comum, né? O carbono tem, além desse, um monte de outras, né? Mas a estrutura do tipo do diamante. Mas esse é um sólido cristalino que é 100% covalente. Por quê? Porque como todos os átomos são iguais, não existe a chance de ter a seção parcial, ou seja, o elétron está os últimos elétrons de valência estarem mais em um dos átomos do que no outro. Não, porque a afinidade eletrônica de todos os átomos são iguais, porque é um único tipo,
Então, a gente tem compartilhamento dos últimos elétrons, a natureza da ligação é 100% covalente, então o sólido covalente 100% a gente tem, que são um exemplo dos sólidos formados por esses compostos principalmente. Né? Carbono e silício e germânio, de longe, são os mais importantes, mas o estanho está cada vez adquirindo uma importância maior. Né? Então, aqui é um exemplo, né, da projeção da densidade eletrônica nesse plano aqui da estrutura do carbono, né? Esse plano desenhado na figura aqui, eu esqueci de dizer qual era o plano e tirei a legenda, que também assim fica difícil, né? Então a gente vê que a densidade eletrônica é concentrada nas conexões que tem entre os átomos de carbono. Acho que essa figura fica melhor se a gente olhar essa outra, que é a projeção da densidade eletrônica junto com a estrutura, né? Então você vê que aqui, nesse plano, a densidade eletrônica é concentrada ao longo das ligações, né? Das distâncias dos primeiros vizinhos aqui, da ligação dos átomos de carbono, e aqui mesma coisa, né? E aqui também a gente pode olhar que é bem mais localizada ao longo aqui dessa ligação covalente. Tem alguns sólidos covalentes importantes também, com um certo grau de covalência, que são aqueles que envolvem não só, e aqui vários semicondutores têm essa natureza, que são aqueles que envolvem, por exemplo, germânio, arseneto de galho, um semicondutor típico que dá origem, se não me engano, arseneto de galho dá origem aos LEDs, né, os primeiros LEDs. Né? E se a gente olha, agora a gente tem dois elementos químicos diferentes, e aqui está comparando como é que seria uma projeção da densidade eletrônica no caso do germânio e do arseneto de galho. No caso do germânio, como todos os átomos são iguais, a densidade eletrônica é exatamente igual. No caso do arseneto de galho, a gente tem um pouco mais de concentração no arsênio do que no galho, mas a gente ainda tem um grau de covalência maior. E à medida que eu vou modificando os compostos, né, ou seja, é basicamente uma competição entre afinidade eletrônica e energia de ionização. Então, se eu vou, por exemplo, para o seleneto de cálcio, que é um daqueles compostos da família 2,6, né? Não é 1,7, mas a família 2,6, o grau de covalência é menor, o grau de ionicidade é maior, e se eu vou para o halogeneto alcalino, eu tenho um grau de ionicidade cada vez maior. Então, aqui é uma figura interessante que sairia de um sólido que tem 100% de grau de covalência para um que tem um pouco menos de covalência, mas ainda é muito mais covalente do que iônico. Aqui um que tem grau de covalência, mas agora é mais iônico do que covalente, e um com quase 100% de ionicidade. O cloreto de sódio acho que é 99% de ionicidade. Então, só para a gente ter uma ideia de que essa divisão entre sólido covalente e sólido iônico vale somente se eu tenho um sólido do tipo com um único átomo, né, do tipo germânio, silício, carbono, aí é um sólido 100% covalente. Mas nos outros casos a gente sempre vai ter um certo grau de covalência ou ionicidade. Mas o que é importante é o que domina, né? Então, no caso do arseneto de galho, a natureza principal é covalente. No caso do seleneto de cálcio e no caso do cloreto de potássio, a natureza principal é a natureza iônica, apesar de ter um certo grau de covalência. Alguns outros tipos importantes, como a gente falou, sólidos moleculares, então são elementos nobres e sólidos formados do tipo gelo seco, né, CO2, nitrogênio sólido, nos quais a interação principal é do tipo Van der Waals, já que tanto nos gases nobres como nessas moléculas as camadas são fechadas e que são devido ao que a gente chama forças de dipolos induzidas ou flutuantes. E os metais, onde eu tenho a formação de um gás de elétrons, né, dos elétrons das últimas camadas que ocupam as bandas semi-preenchidas, e que este gás de elétron não localizado
é que, com alta densidade eletrônica, inclusive em regiões intersticiais, uma grande superposição no espaço K dos estados atômicos, formando bandas de energia, é o que dá, então, à natureza a coesão dos átomos que formam um determinado metal. Né? Uma outra classe importante é os sólidos que têm pontes de hidrogênio. São átomos, são sólidos, obviamente, que têm compostos envolvendo hidrogênio, e os átomos de hidrogênio podem se comportar parcialmente como íons, mas o elétron é fortemente ligado ao hidrogênio, de forma que eles não são totalmente cedidos ao outro elemento da ligação, formando o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Aqui a gente tem o exemplo do gelo, né? Das ligações, e o gelo, ou as diversas fases da água, e hoje em dia sabe-se que existe água de diferentes formas, gelo de diferentes formas, né? E quem tem um papel importantíssimo é exatamente as pontes de hidrogênio, né? Que é a ligação do hidrogênio com demais átomos, né? Às vezes fazendo ponte com oxigênio, às vezes fazendo ponte com outros hidrogênios, que dá a natureza da água, tanto líquida quanto os sólidos formados a partir da molécula de H2O. Né? Diversas estruturas que existem, diversas fases, né? Muitas fases se conhece hoje do gelo e até da água líquida. Né? Em trabalhos, inclusive, recentes, a água ela tem um papel importante porque ela tem um papel importante na vida, né? Então, entender a água, as diversas formas existentes da água, é um aspecto importantíssimo para a gente estudar, inclusive, como é a interação da água nos sistemas vivos. Né? Então, estudos da água, a estrutura eletrônica, a estrutura das próprias moléculas, como é que ela responde, em diferentes tipos, como é que num líquido, é engraçado, né? Num líquido dizer que tem água de diferentes tipos, né? Parece que cada molécula de água seria todas iguais. Mas não, já se sabe que existem vários ordenamentos, várias formas dessas moléculas se agruparem. Né? Muito bem, encerrar essa aula por aqui. A próxima a gente entra, então, na segunda parte desse capítulo, que é a energia, então, de coesão nos sólidos. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula.